No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 19 de junho de 2017. Começando o Voz Mosqueteira falando sobre os resultados desse fim de semana. Começando pela Liga Nacional. Corinthians que entrou em quadra no ginásio Valmir Marques, no Parque São Jorge, na sexta-feira. E venceu a equipe de Guarapuava por 5-1. 2 gols do Genaro, um gol do Vander, um gol do Matheus. E Cleidson encerrou a goleada por 5-1. O Corinthians que jogou bem, mostrou uma vontade acima do normal, inclusive. O Corinthians sabia que jogando em casa precisava vencer, né? Tá indo bem, mas na última vez que jogou em casa contra a equipe de Minas acabou empatando, né? E precisava pontuar, né? Os 3 pontos em casa, jogando em casa. E com essa pontuação, o Corinthians chegou na terceira colocação com 15 pontos em 8 jogos. São 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Lembrando que o primeiro colocado é o Foz, com 17 pontos em 8 partidas. E o segundo colocado é a equipe de Sorocaba, com 16 pontos em 8 jogos. O Corinthians volta em quadra amanhã pela Liga Paulista, às 19h45, no ginásio Roger Ferreira, em Campinas, contra a equipe do Pulo do Gato. Então, já convocando o pessoal de Campinas para estar acompanhando o nosso futsal, estará jogando pela Liga Paulista de Futsal. Foi um jogo muito bom na sexta-feira, bem movimentado. O Corinthians entrou em quadra, né, com muita disposição de buscar a vitória, e a gente percebe a cada jogo assim uma evolução muito grande dessa equipe que foi montada praticamente esse ano, né? Então, muito bom desempenho da nossa equipe de futsal na sexta-feira. O resultado mostra isso. 5-1 foi um bom resultado. Pelo Campeonato Metropolitano, na segunda fase, o Corinthians entrou em quadra no sábado também e venceu as 2 partidas. O Sub-14 venceu por 3-1 a equipe do Inter Futsal, e o Sub-16 venceu a equipe de Sorocaba por 4-2. Essas 2 partidas foram realizadas no ginásio Presidente Ciro, né, no sábado à tarde. E o Corinthians passa para a próxima fase. Agora estamos aguardando sair a tabela, né, da próxima fase para ver o próximos adversário nas 4 categorias. Sub-12, Sub-14, 16 e 18 avançam, né, nesse campeonato metropolitano de categorias de base e futsal. Sub-20 aguarda a sair a tabela, né, da próxima fase, da semifinal, e a gente já conhece o adversário. É o Banco do Brasil. A ABB venceu no sábado a partida, e na sexta-feira, aliás, e com isso venceu na prorrogação, e com isso vai enfrentar na semifinal o Corinthians. Ontem, na Arena Barueri, no mesmo horário do jogo do Corinthians do Campeonato Brasileiro, pelo Campeonato Paulista, Corinthians Audax entrou em campo e as meninas golearam a equipe do Juventus por 6-0. Um grande resultado das meninas no futebol feminino pelo Campeonato Paulista. E o Corinthians continua na liderança do seu grupo, líder, buscando a classificação para a próxima fase desse Campeonato Brasileiro Paulista de futebol feminino. E ontem, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Corinthians foi até Curitiba, enfrentou a equipe de Curitiba e acabou empatando em 0-0, graças à nossa grande arbitragem, né? Corinthians que conseguiu marcar no final do jogo e o gol foi anulado e não estava impedido, né? Mas
Falando um pouco dessa partida, a gente viu o Corinthians tentando, né, o resultado desde o início. Teve uma dificuldade muito grande devido à forte marcação do Curitiba. Curitiba, que vinha de um empate em casa, não queria perder uma partida, ou pelo menos buscava uma vitória, né? E o Corinthians com pouco espaço, né? A marcação foi muito rígida ontem, inclusive no começo da partida até mesmo violenta, né? Porque a gente não viu só a violência fora de campo, mas também dentro de campo. Isso deveria estar sendo coagido também pela arbitragem, mas o Corinthians não conseguiu se desvencilhar nesse primeiro tempo da forte marcação do Curitiba. O Curitiba teve poucas oportunidades, e o segundo tempo o Corinthians voltou um pouco mais rápido, né? Fez algumas substituições, por exemplo, a entrada do Pedrinho deu um pouco mais de movimentação, e com isso o Corinthians conseguiu ter um pouco mais de oportunidades, inclusive chegou a fazer um gol e foi anulado. Mas o importante desse empate, né, que a gente viu o Corinthians dentro de campo, é a busca da vitória até o último minuto. Então o Corinthians buscou a vitória, não estava satisfeito com o empate, né? É que não conseguiu colocar seu jogo devido a uma forte marcação, né, do Curitiba. Fica difícil, né? A gente vê que cada jogo a jogo os adversários vão conhecendo a forma do Corinthians de jogar, e isso fica um pouco mais difícil. Aí entra a situação da necessidade de ter um jogador, né, individual, que se destaca, que faz uma jogada de efeito. E o Marquinhos Gabriel acabou saindo, né, no primeiro tempo. Entrou o Cleison, que tem muito mais rapidez, mais, né, correria do que categoria, vamos falar assim, né? Não conseguiu substituir à altura o Marquinhos Gabriel, que vinha fazendo jogadas, né, individuais, que é essencial para que a gente possa furar uma retranca. Então a gente tem um grupo muito unido, que participa, que corre muito, né, mas a gente precisa está dependendo muito desse jogador que tem um destaque individual, principalmente com relação à condução da bola e do arremate. E isso a gente recuperou, né, no Marquinhos Gabriel, e pela sua saída no primeiro tempo precoce, a gente teve um pouco mais de dificuldade de romper essa linha de marcação, né, da equipe do Curitiba. Mas de certa forma o empate não foi um mau resultado, poderia ter sido melhor, até mesmo pela oportunidade que o Corinthians teve de fazer, e fez o gol e foi mal anulado. Por esse aspecto a gente lamenta, né, que o Corinthians buscou até o final da partida, mesmo com as substituições, com a marcação do Corinthians, que foi à frente para tentar fazer o gol da vitória no final, e não conseguiu, né? De certa forma conseguiu, mas foi anulado. Então fica marcado um 0-0 que o Corinthians buscou o resultado, pelo menos isso. O Corinthians volta a jogar na próxima quinta-feira aqui na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, a partir das 19h30, com transmissão daqui da Rádio Coringão a partir das 8h30. Então, mais uma oportunidade para a gente estar acompanhando o Corinthians na Arena Corinthians e jogando em casa, né, a pressão da torcida. De certa forma o Bahia com certeza vai vir tentando, explorar o contra-ataque fechado, né? E a gente vai precisar aí do nosso empenho fora de campo, né, nas arquibancadas, para estar ditando o ritmo dessa equipe, que estará buscando com certeza os 3 pontos. Esse é o Corinthians que voltou de Curitiba, não com um mau resultado, mas poderia ter sido melhor se não fosse a arbitragem. Então vamos dar continuidade falando sobre essa partida, ouvindo o Davi, lá da São Francisco, da Califórnia, que mandou seu áudio comentando sobre a partida e também sobre o episódio que ocorreu antes da partida, né, que isso também mexeu um pouco, tanto com a torcida quanto talvez com o time também, as más informações, né? Para aí, Davi, então comente um pouco sobre a partida e sobre o ocorrido. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, quem fala é o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Era um jogo difícil, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil,
O Corinthians sofreu bastante pressão, não conseguiu mostrar o seu melhor futebol. Teve um gol legal que não foi validado, mas não dá para chorar muito com isso não, porque o Corinthians também, enfim, acontece erros de arbitragem, vai acontecer a favor e contra. O fato que o Corinthians não jogou tão bem quanto vinha jogando nos últimos jogos, mas somou ponto fora, com o terceiro colocado no campeonato. Eu acho que isso é mais importante. A campanha do Corinthians é excepcional. O Corinthians acho que tem 83% de aproveitamento. É uma campanha até agora irretocável. E próximo jogo contra o Bahia, que vai ser um jogo também muito difícil. O Bahia está dando muito trabalho jogando fora de casa. E aí sim, somar os 3 pontos, que aí tem a obrigação de vencer, que é o jogo em casa. E segue o jogo. Vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians. Abraços, tchau. Domingos, só para complementar aí esse fato lamentável do garoto aí, não sei se era um garoto ou não, mas o fato do corintiano que foi agredido aí covardemente por essas pessoas lá na cidade de Curitiba. Eu já fui ver jogo em Curitiba algumas vezes e quem foi sabe que lá a polícia lá é super, super violenta e rígida, especialmente com a torcida do Corinthians. Uma vez fui num jogo lá, os caras deixaram a galera num sol 1 hora, com a mão na cabeça, mulher, gente nova, porque tava numa festa lá da torcida e os caras chegaram e a polícia tratou que nem bandido quem tava pra ver o jogo. E o fato estranho é que eu acho como que uma torcida, como que um time, como que um jogo importante desse pra cidade, que é a terceira maior torcida da cidade de Curitiba e a primeira maior a torcida do Paraná, chegam 3 ônibus e não tem uma escolta. Como que não tem uma viatura próxima daquele local para evitar isso? Eu acho que, independente do fato da covardia, que infelizmente é uma questão da violência, da segurança pública no Brasil. Infelizmente o Brasil é um país muito violento. A polícia ela foi muito ausente nesse sentido e é complicado, porque o torcedor ele vai ver o jogo fora, ele sai, ele gasta seu dinheiro, ele acompanha o time, ele passa um monte de coisa, chega lá não tem segurança, é lamentável. As informações que eu tenho até agora que o rapaz não morreu, falaram que ele morreu, depois ele morreu, deve chamar Lázaro, não sei, mas o importante é que o rapaz não morreu. Então é isso aí, vai Corinthians. Muito obrigado, Davi, pelas suas palavras, pelos seus comentários. O Corinthians ontem acabou sucumbindo um pouco na marcação do Curitiba, né? Não jogou tão bem, mas a gente sabe que é uma equipe limitada tecnicamente e joga muito pelo grupo, né? De certa forma o Corinthians também conseguiu se defender bem, né, dos contra-ataques do Curitiba. Também não teve tanta chance, as chances que tiveram, até o Cássio jogou bem ontem, né? Então a gente viu o Corinthians não tendo, né, tanto aproveitamento, não tendo muitas oportunidades, mas como você comentou, o empate não ficou tão ruim assim, né? A gente tem que também entender que durante esse campeonato longo, né, agora faltam 30 rodadas, né? É demais, né? Muita coisa. 31 rodadas. Muita coisa ainda, né? Então, muito jogo ainda. Não adianta exigir, né? Importante que o Corinthians conseguiu, de certa forma, inicialmente poupar até o Jadson, né? Entrou o Marquinhos Gabriel, que também acabou se contundindo, saiu. Mas o que a gente vê nessa equipe é a vontade de vencer. Isso aí a gente vê. Mesmo com o empate de ontem, a gente viu um time dentro de campo com as suas limitações, querendo vencer. Agora, com relação ao episódio, infelizmente sempre acontece esse tipo de situação. Quem sai tem que sair e saber fazer as coisas, sair para um lugar que você sabe que você vai estar enfrentando o adversário, você não sabe qual vai ser a recepção. Tudo tem que ser feito com muita cautela, né? E tem que ter um respaldo, claro, da segurança, da polícia e tudo, né? Mas o importante é que amenizou um pouco a notícia, né, da morte. Depois isso
acabou afetando também quem estava acompanhando a partida. Tem muitas lições aí a ser tiradas, né, dessa situação, principalmente com relação à notícia, né? Foi inicialmente noticiado a morte, depois falou que estava em estado grave, depois mostrou até o rapaz sorrindo e indo embora. Não foi tão grave assim, né? Foi, lógico que foi grave, mas esse tipo de situação, né? Como uma notícia pode estar estourando dessa maneira sem ter a certeza, né? Então, uma revista deu notícia, isso foi estourando e chegou na TV, falou o nome até do rapaz. Imagina a família, né? Isso, acho que é o pior, né? Família que está ouvindo a notícia, ou mesmo a família de quem viajou, né? Isso aí acho que para você noticiar, né, uma morte, por exemplo, numa caravana, né, de torcedores que saíram de São Paulo e foram para o Paraná, a gente tem que ter muita cautela, né, porque tem muita gente envolvida nessa situação. Talvez de certa forma uma situação proposital até para chamar atenção, né, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de notícia. Lógico, tem que tomar cuidado para não ter violência, para evitar a violência, né? Mas também tem que tomar muito cuidado com relação à notícia. Isso também não deixa de ser uma violência. Acho que quem começou com a notícia, ele também tem que ser questionado por quê, né? Se não ocorreu. Quando você relata, né, uma morte, por exemplo, você tem que ter a certeza, né? E isso começou de uma maneira, isso tomou uma forma que poderia ter, se não afetou os jogadores em campo também, né? Então, você falou o Lázaro ressuscitado, né? Até ontem brincando depois de tudo, né? O ressuscitado, mas não foi tão sério assim, né? Foi sério, claro, a questão do confronto das torcidas, né? Isso tem que estar sendo evitado. Acho que consciência de todos tem que ter, né, uma situação onde a gente busque a paz, né? Porque a mídia já pega isso, já quer jogar a sociedade contra a torcida organizada e assim por diante, né? Então, infelizmente, a gente viu até o fato que não ocorreu, né? Vamos falar assim, a morte já usada, né, contra a torcida que vai, a violência da torcida, torcedor violento, né? Claro que teve violência, né? Mas a mídia já explora isso primeiro para ter audiência, fica todo mundo apreensivo, né? E depois também para jogar a sociedade contra a torcida organizada. Esse é o interesse da mídia, principalmente aquela que foi cobrada uma vez, né, nas arquibancadas. Então, tem muita coisa aí, Davi, que a gente tem que tirar como lição, né? Inclusive, que a vida é por um triz, né? Você vê que tudo bem que o rapaz acabou voltando, né? Mas para morrer é rápido, né? Então a gente tem que valorizar muito mais a vida e valorizar muito mais aqueles que estão, né, do nosso lado, porque a gente pode perder a qualquer momento. Então tudo, uma situação de ontem, né, que a gente tem que tirar o proveito para ter uma lição, né? Se conscientizar da violência, se conscientizar do valor de uma vida, né? Um jogo, né, não vale uma vida. Então a gente tem que estar preservando isso. Não só a nossa, não só quem está do nosso lado, mas também o caso aí, né, das pessoas que torcem por outro time, não são adversários, não. A gente tem que ver isso, o nosso adversário, como uma pessoa. Pode tirar sarro, como a gente sempre brinca, né, zoar, tal, mas não pode ter esse ódio, né? Eu acho que quando você fala da polícia, né, da atuação, eu acho que quanto mais separa, pior. Quando você ia para um estádio, você tinha do seu lado o torcedor que torcia para outro time, né? Então você sentava lado a lado, né? Não só dentro do estádio, mas também no caminho. Então você convivia com o torcedor. Saía briga, sempre saía discussão, briga, confusão.
principalmente se tinha um grupo. Então, quando a pessoa se sente num grupo, às vezes ela toma uma iniciativa de violência, porque ela sabe que tem um respaldo. Então, de certa forma, quanto mais você separa, pior. Então, é uma coisa que poderia estar se pensando, mas reverter essa situação hoje é muito difícil. Já há muito tempo que se separou as torcidas dentro de campo, nas arquibancadas. Eu acho até viável, até para que você consiga torcer melhor. Até aí tudo bem. Mas fora, já vi muitas brigas, já vi muita confusão, onde não existia uma separação externa, só interna, ou mesmo quando... Mas acho que eu vi menos briga quando a separação nem interna existia. Então, não que hoje seria viável, tudo liberado, mas acho que uma coisa que tem que estar se pensando, porque tem que saber utilizar melhor, essa questão da mídia, da conscientização, mostrar bons exemplos, porque só ouvir falar da questão torcida, isso é muito bem explorado quando se ocorre uma situação como a de ontem. Atos positivos não são colocados na mídia. Então a mídia quer mesmo taxar a torcida, principalmente organizada, como seres humanos violentos, A violência está no ser humano, inicialmente, Mas poderia estar sendo revertido trabalhando esse ser humano, de uma forma diferente. Mas é o que a gente vê, É melhor você reprimir. Então você tira a bandeira, você tira a faixa, você tira isso, mesmo a escolta eu vejo como uma situação como se você fosse uma pessoa perigosa, que você está sendo escoltada, não para te proteger. A escolta, ela existe para evitar que você cause um dano. Então até aí, Davi, a gente vê um pensamento diferente, porque te coloca você como uma pessoa violenta. Então, quando se coloca isso, a pessoa que é violenta, ela procura esse tipo de circunstância porque ela é violenta. O indivíduo é violento. Então, ele procura isso. Agora, se você fala de uma coisa de paz, que você convive, quem procura esse tipo de circunstância é a pessoa que sabe conviver com o outro. Então, mudar muito o pensamento das pessoas, nesse sentido, mudar a vibração das pessoas, para ir para um estádio e torcer, e sair numa boa, conviver numa boa, saber conviver. A gente só vai saber conviver convivendo, mas separando como está, para mim é pior. Beleza, Davi? Muita coisa para se discutir, e ontem mais um capítulo aí lamentável da briga em si, A gente ficou feliz por não ter acontecido mais nada de grave com o rapaz, com o Harry Potter, O menino que sobreviveu é o Harry Potter. Se eu encontrar com ele, vou chamá-lo de Harry Potter. E ainda mais com uma cicatriz na testa, É isso aí, Davi. Agradeço pela sua participação. E a gente segue o Voz Mosqueteira agora, ouvindo o Leandro Nicola. Fala aí, Leandro. E aí? O empate foi bom, Bom, fala aí. Fala, Domingos e amigos do Voz Mosqueteira. Vamos falar aí sobre o resultado do jogo Corinthians e Coritiba. E eu acho que a gente tem que comemorar um ponto aí que a gente conquistou fora de casa. O campeonato é longo, a gente sabe que não vai ganhar todos os jogos. O Corinthians, na minha opinião, não fez um jogo bom como vinha fazendo aí. Foi muito mal coletivamente. E eu acho que o Corinthians não agrediu o time do Coritiba, estava muito ruim. O Corinthians no primeiro tempo era para ter ido para cima, ter apertado, mas enfim, a ciência coletivamente, eu acho que às vezes isso vai acontecer. E eu acho também que o Carille tem que perceber que alguns jogadores individualmente estão muito ruins, que para mim aí um exemplo claro é o Romero. Esse cara, ele perdeu muito passe, ele matou vários contra-ataques nossos, devolvendo a bola pro jogador do Curitiba. Então acho que nem era para ter voltado pro segundo tempo, já era para ter sido entrado aí o Pedrinho no lugar dele aí.
Mas paciência, né, cara? Vamos comemorar esse 1 ponto aí fora de casa, porque o campeonato vai ser, ainda a gente tem 30 rodadas pela frente e a gente não vai jogar bem em todos os jogos. Então, Curitiba vai arrancar muito ponto de time grande aí lá em Curitiba e bola pra frente, gente. Quinta-feira a gente tem o Bahia aí dentro de casa, vamos tentar aí mais 3 pontos aí pra continuar essa toada no campeonato aí. E sobre essa briga aí, cara, é lamentável que um ser humano vá ao estádio de futebol pra brigar, cara, porque o outro tá com a camisa de um time que não é o dele, cara. Isso é lamentável, que quanto mais a gente evolui como ser humano, a gente regride aí em alguns aspectos aí. Infelizmente não foi a primeira vez e não vai ser a última vez. É por esses motivos que eu não vou mais em caravana junto com torcida. Eu, quando vou para estádio hoje fora de São Paulo, ou é de carro ou avião, e é sempre a paisana, porque infelizmente não vale a pena você colocar sua vida em risco por conta desses imbecis aí que a gente tem no meio do futebol ainda. Mas vamos lá, galera. Corinthians aí vai continuar aí nessa toada no campeonato aí. E quinta-feira mais 3 pontos aí contra o Bahia aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Obrigado, Leandro Nicola. É um resultado, empate razoável. Mas a gente tem que entender que o Corinthians buscou a vitória, né? Então, de certa forma, a gente se conscientiza que o time não se acovardou, né? Mesmo com suas limitações, como você citou, a gente sabe que a gente tem um grupo muito forte, muito unido, mas existe uma limitação técnica, né? E a saída do Marquinhos Gabriel acho que acabou piorando, né, essa questão de você ter uma qualidade técnica individual para fazer uma jogada. Se a gente for ver o jogo inteiro, o Corinthians teve muito pouco espaço, a marcação foi muito até mesmo violenta, como até comentei, né, mas muito em cima, né? E o Corinthians não teve espaço para trabalhar a bola. Rodriguinho voltando de viagem, fuso horário, né? Então a gente entende, de certa forma, toda essa circunstância, até mesmo, Nicola, eu acho que uma coisa que influenciou, o Corinthians chegou até atrasado, entrou atrasado em campo, devido à questão da briga antes do jogo, né? Isso contribui até para atrasar um pouco a entrada do Corinthians em campo. Isso também mexe com o jogador, saber que um torcedor foi agredido, provavelmente chegou nos jogadores que o torcedor tenha morrido e assim por diante, né? Então, você vê como é que é a repercussão de uma notícia mentirosa, né? Então, da onde partiu isso, né? Quem esteve lá ontem, né, em Curitiba, viveu toda essa circunstância, até pode estar falando melhor. Mas eu acho que para você dar a notícia de uma morte, principalmente se partiu isso inclusive de um delegado, não sei, era a notícia que a gente chegou aqui, né? Eu acho que ele tem que saber se certificar disso, né? Agora isso foi implantado, sei lá, né? Infelizmente, como eu até comentei no início do programa, uma repercussão muito negativa, né, perante a família, as famílias, né, dos torcedores que foram para lá, até mesmo falar de violência, né? Leandro, eu acho que a gente não tem que estar evitando, muito pelo contrário, a gente tem que estar incentivando, né, justamente o convívio, né? Então a gente tem que estava conversando respondendo até pro Davi, eu acho que essa separação também, isso influencia muito na violência, porque separou por quê? Porque os torcedores são violentos. Quem é violento procura esse grupo para acompanhar. Você chama, né? Então, quando você mostra uma briga entre torcidas, de certa forma você está chamando quem é violento para participar no próximo jogo. Então isso está dentro do ser humano. Então, se você coloca uma coisa que é paz, que é tranquilo, que não tem briga, existe uma convivência, normal, natural, o cara que é violento, ele não vai. Agora, existe o outro lado, que é a impunidade. A gente viu muita impunidade já com relação à torcida organizada. Aliás,
com torcedores de uma maneira geral, né? Muita injustiça no sentido de você saber punir e como punir. Ontem teve, prenderam um torcedor e colocaram ele lá como se fosse também mostrando serviço, né? Não é bem assim que tem que ser feito. Então tudo é uma coisa de repercussão. Parece a impressão que dá que quem trouxe essa notícia pensou em si, quem divulgou também, quem replicou também. Então é uma coisa muito difícil, Leandro. Mas a gente tem que tomar consciência, e ontem serviu de exemplo, né, para que a gente tenha consciência do que é uma notícia negativa e o quanto que isso pode influenciar a muitas pessoas, né? Então o poder da mídia que a gente vem comentando aqui sobre a influência das pessoas, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é isso aí, Leandro, a gente não pode desistir de dar continuidade em torcer, né? A gente tem que ir e sempre pensando e sempre evitando essa violência, né? Mas a gente sozinho não pode fazer nada. Por isso que existe uma necessidade de uma conscientização maior, né, de muitas pessoas para mudar tudo isso, né? Beleza? É isso aí, Leandro. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que às 20h10 começa o programa Debatimão, o Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta amanhã com mais com a continuidade da saga corintiana do Campeonato Paulista de 77. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!